noite, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Seixas, gravando aqui mais, não é um tricolor no trânsito. Era para ser na varanda, mas tem as crianças chatas lá no play. Eu não conseguia não captar o som delas, aí vim aqui pro quarto tentar gravar o vídeo, para falar do jogo do Vasco Fluminense na quinta-feira, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Não consegui gravar ontem, até porque ontem eu perdi um tempo revendo o jogo, o que me deixou mais tranquilo, bem mais tranquilo, assim. Todo mundo ficou com uma sensação de que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e que o Vasco foi melhor no segundo, e eu não concordo, assim. A vantagem do Vasco no segundo tempo foi saber aproveitar as chances que teve, os poucos momentos em que foi melhor no jogo. Falando assim, do jogo de uma forma geral, eu achei até o primeiro tempo de uma forma geral mais equilibrada ali, entre os dois times, mas no segundo tempo o Fluminense passou muito mais tempo no campo do Vasco do que o Vasco no nosso campo, E aí o que falta é jogador decisivo, ter sorte, O primeiro gol do Vasco, o Nuno tenta dominar a bola, não consegue, a bola sobe pro Ronyan, entendeu? A gente não tem uma chance, uma sorte dessa, sabe? Alguns jogadores, alguns já esperados, o Everaldo, apesar que teve seus momentos no jogo também, mas alguns jogadores que a gente esperava um pouco mais não foram tão bem, nesse jogo. Voltando a falar, da questão do domínio, para falar do segundo tempo, assim, antes que eu me perca, o Fluminense ali dos 8, 10 do primeiro tempo até os 30, até depois dos 30, o Fluminense domina bem o Vasco, sabe? Fica o tempo todo no campo do Vasco durante uns 10 minutos ali, até os 26, 28, que aí o Vasco tem consegue, ficar um pouco no campo do Fluminense e tem aquela chance do Pumita de cabeça, foram durante 10 minutos que o Vasco não conseguia sair do seu campo de defesa. Então, assim, em nenhum momento eu acho que o Vasco foi superior, principalmente um tempo inteiro, ao Fluminense, mas os 8 minutos iniciais do segundo tempo e depois dos 40 do segundo tempo, em que eles foram melhores, eles souberam aproveitar esse momento e a gente não soube aproveitar, tirando ali no primeiro tempo quando faz o gol, que a gente estava dominando o jogo até ali. O Serna, para mim, foi bem no jogo enquanto teve perna. Depois a maioria das jogadas que a gente cria alguma coisa, tem chance de alguma coisa, passou pelos pés do Serna nesse jogo, quase todas, principalmente no primeiro tempo, e depois dos 35 ele está visivelmente cansado. Eu lembro que no jogo eu olhei assim o relógio assim, falei, cara, tem 35 minutos de jogo e o Serna já está morto, O Serna já tem esse hábito de cansar, principalmente no segundo tempo, mas ali ele fazendo a do Canóbio, ele cansou muito mais rápido, e mesmo assim, quando a bola estava ali na defesa da nossa defesa do lado direito, dificilmente ele dobrava a marcação junto com Samuel Xavier, coisa que o Vasco fez o tempo inteiro, que foi dobrar a marcação nos nossos pontas, e aí o Vasco conseguia cruzar, ainda mais que o Samuel Xavier, que nunca foi uma sumidade para bloquear cruzamento, O René também tentou entregar umas bolas, apesar que tem um lance que ele vai bem e ganha um escanteio pra gente no segundo tempo, quando o jogo já estava empatado, O Everaldo no início do jogo vai até bem, consegue criar umas situações de ataque, ele não finaliza, infelizmente, Aquele lance com o Léo Jardim, eu acho que qualquer cartão que o juiz dasse ali, ele estava certo, No jogo eu falei, para mim não é necessário dar o vermelho, porque eu acho que o Everaldo não está em direção ao gol, Depois revendo, eu acho até que ele cabeceia a bola com muita força, Eu acho que ele teria dificuldade de chegar naquela bola, ainda mais com um ângulo para finalizar, Então, até, eu escutei um comentário, mas era o goleiro, Se um zagueiro tiver ali entre ele e o gol, ele tem mais dificuldade de fazer, com que a bola não chegue no gol, de defender, Mas tem a questão do ângulo, eu acho que ele ia perder ângulo, E aqui sem a brincadeira de que ele não ia nem finalizar, O Acosta vai bem no jogo enquanto a bola passa por ele, Tem um momento do jogo que a bola não chega nele, então ele participa menos, Dá um azar ali naquela finalização em que o Serna rola para trás para ele, e é isso, O Soteldo estava razoável pro jogo, não estava fazendo nada demais, mas estava bem, E aí quando o Keno entra, o Keno é um desastre total, O Keno errou tudo, matou todas as jogadas que tentou, Finalizava sem necessidade, deu um toque na mão do goleiro, depois até um lance que o Everaldo dá a bola para ele erra também a finalização. É um dos poucos momentos do Everaldo no segundo tempo, já que ele também ali depois dos 30, 35 do primeiro tempo, ele some do jogo, erra tudo. No segundo tempo encostavam nele, ele caiu o tempo inteiro,
né? O Martinelli participa do jogo, né? Não com tanta eficiência como vinha tendo na marcação, né? Espero que ele melhore aí pro próximo jogo. Né? O Nonato participa daquele lançamento do lance da falta do Léo Jardim no Everaldo, né? Tem os seus momentos também ali na criação, mas eu acho que ele participa pouco defensivamente. Eu não vejo uma entrega que eu entendo no Hércules, né? E eu acho que o Hércules participa mais do jogo. Então, para mim, se o Hércules estiver inteiro fisicamente, o Hércules tem que ser titular desse time, não o Nonato, né? Já falei do Samuel Xavier, já falei do René, né? O Fábio tem uma falha ali que ele espalma uma bola, encosta a mão na bola e faz a bola voltar, né, para frente do gol também no primeiro tempo, eu acho, se eu não me engano. Não, acho que é no segundo, né? E tem o Freitas, né, que foi muito criticado nesse jogo, né? O pênalti ele vai ali, né, completamente atrasado e faz o pênalti que é anulado porque o jogador está em impedimento, né? Tem um lance no primeiro tempo, logo no início, que ele vai dominar ou tentar recuar a bola para o Fábio. Aí a bola sai meio esquisita ali, mas ele se recupera e consegue bloquear o chute. E nesse lance, simplesmente o jogador que está com ele, eu acho que é o Andrés, ele toca na bola junto com o Freitas, né? E por isso que a bola sai daquele jeito, né? Chegou junto na bola, disputa, acontece, a culpa não é do zagueiro, né? Tem um outro lance também que ele consegue chutar a bola para frente, que o Thiago Silva dá para ele a bola de cabeça na fogueira, né? O Thiago Silva tinha que ter tomado outra decisão, né? No lance que ele não consegue chutar, né? O Thiago Silva recebe a bola, é pressionado, ele podia chutar para lateral, ele podia chutar para frente, ele toca no Fábio, o Fábio toca para o Freitas na fogueira, né? E aí o Freitas, quando ele vai chutar para frente, o Ryan marca a perna esquerda dele, ele não tem como chutar para frente, ele leva a bola para lateral, poderia já ter deixado ali na lateral, mas aí, né, o time do Vasco estaria próximo da área, ele tenta dar um chute para frente, não consegue, acaba entregando a bola para o Vasco cria um lance de perigo ali, né? E no lance da marcação do Verratti, cara, o Verratti é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, ele sabe se movimentar dentro da área. Eu não vou botar aquele gol na conta do Freitas não, porque senão tem que botar na conta do Fábio também, que é pequena área, nunca é do Fábio. Qualquer um que cabecear, ele ainda sai numa bola nesse jogo, o Fábio, tá? Uma bola cruzada na área, mas a coisa mais fácil que tem no Fluminense é o goleiro não participar de bola cruzada na área, passando pela pequena área, porque o Fábio nunca sai. Então, me desculpe, assim, o Freitas para mim foi o menos culpado, não é o maior culpado pela nossa derrota nesse jogo, não é para crucificar o cara. Eu acho que o Thiago Silva errou mais do que o Freitas no jogo, o Thiago Silva deixou o Freitas na merda várias vezes, inclusive no lance do pênalti, né? A bola, o zagueiro mais próximo do jogador, que era para correr nele, era o Thiago Silva, sendo que talvez pela idade ele não consegue, aí o Freitas tem que sair correndo do outro lado, o Freitas está do outro lado da defesa, tá? Ele está mais adiantado em relação ao atacante, né? Ele está mais próximo à linha do meio de campo do que o Thiago Silva, ele está do outro lado que o jogador recebe a bola, e ele que sai correndo e tenta chegar no jogador, porque o Thiago Silva, talvez pela idade, não conseguisse correr. Então, falar mal do Freitas nesse jogo, crucificar ele, não pode ser zagueiro do Fluminense, sim, tá errado. No calor do jogo, ok. Agora, se alguém parar e rever o jogo, vai ver que ele não... O René errou mais que ele, o Samuel Xavier errou mais que ele, então, assim, né, já falei do Thiago Silva. Então, enfim, né, querer crucificar o cara que a torcida quer fazer desde o início do ano. Eu já falei do Keno, que entra e não faz nada, né? Uma coisa do nosso time no segundo tempo, nosso time estava muito cansado, né? Porque jogou mais jogos na temporada, porque não pôde poupar contra o Bahia, por causa da classificação direta, enfim, nada de desculpa, né? E aí, mas parece que faltou vontade também, eu não sei se foi só o cansaço, eu acho que o time meio que estava cansado, pode falar, não, vamos ficar com o empate, que o empate tá bom. E eu acho que é clássico ver a vontade maior do Vasco, né, no lance em que eles fazem o gol, né? Que o Ryan levanta rápido ali, toca a bola, né? O Serno não tinha como estar na frente, né? Porque ele tá do lado ali, exatamente em que o Ryan toca a bola, sendo que o Ryan tá no chão e rola. Aí ele vem para frente, né? Ele fica entre o Ryan e o gol, né? E o Ryan levanta e toca rápido a bola ali o jogador do Vasco na esquerda de ataque deles, né? Então, assim, também acho que o Serno não teve culpa. O Serno podia ter empurrado ele, podia, né? Mas não quis fazer a falta, né? Antes da falta, né? Eu acho que o mais errado ali é o Ganso não fazer, o Ganso tirar o corpo da frente. Pô, cara, é jogo de semifinal, cara, mais de 45 minutos, faz a falta. Nem cartão ele tinha no jogo, mesmo se tivesse também, tomar o segundo amarelo, não vai poder jogar o próximo. Era ruim pra gente, mas sei lá, né? Talvez menos pior do que tomar aquele gol. Né, falei do Ganso aqui rapidamente. O Ganso entra bem no jogo, acho uns passes ali do pouco que a gente constrói ali com chance de gol no segundo tempo, tem passe dele também. E assim, né, o nosso time estava cansado, eu acho que estava faltando um pouco de vontade ali. Aí a mesma coisa que eu falei contra o Bahia, talvez você tenha que botar jogador naquele momento que não está brilhando,
sabe? Que a temporada não tá brilhante, nesse momento não tá brilhante, mas que talvez fosse dar um pouco mais. Nosso time tava cansado. Por que não botar o JK no jogo, sabe? Bota o JK no lugar do Everaldo. Pelo menos ele ia finalizar uma bola, né? Vai que a gente dá sorte, igual o Vasco deu no outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? A bola desvia alguém, é gol. Ou alguém mata uma bola errada e sobra para ele chuta e faz gol. Entendeu? Chutar pro gol é mais fácil ele do que o Everaldo, né? Talvez, já que o Serna estava cansado, pensando até em questão de marcação, talvez, não sei, bota o Lavega, que está treinando como lateral também, ou botava o Riquelme, né, que ia mostrar, acho que, mais disposição do que os que estavam em campo por estarem cansados já, né, não precisam mostrar nada mais, que vão ser titulares no próximo jogo. Né? A única pessoa que não vai ser titular no próximo jogo é o Soteldo e talvez o Nonato, que eu espero que não seja. Né? Então não precisava se esforçar no jogo. Né? O time cansado, o Zubeldia demorar para mexer, né? Porque bota o Keno ali, mas demorar para mexer, para botar o Ganso e o Hércules, né? Principalmente no momento ali que a gente... aquele momento que ele substitui os dois era um momento que a gente até estava bem no jogo, tem uns 2 minutos de Vasco ali, né? Nos 20 minutos até os 30 ali, dos 8, 10 até os 30 do segundo tempo, que a gente é muito mais dominante no jogo do que o Vasco, né? Não é efetivo nos ataques, porque senão a gente tinha ganho o jogo. Né, tem 2 minutos que o Vasco consegue ficar com a bola ali entre os 25 e os 30, que é quando os dois entram, mas depois a gente melhora de novo no jogo, e esse domínio vai até os 30 e pouco, quase 40. Quase 40 é muito, mas até os 35. Né, que a gente com controle maior da bola no campo deles do que eles no nosso. Né. Mas deveria, né, ter substituído ali na reta final mesmo, talvez, botar o JK, botar o Riquelme, dar um ar fresco no time. Né. Talvez o Riquelme acompanhasse o jogador do Vasco, que faz o cruzamento para o segundo gol deles, coisa que o Serna não fez, né? O Serna não dobrou a marcação quase em momento nenhum, junto com o Samuel Xavier ali. Toda hora o Vasco dobrava a marcação e a gente não, sabe? O lance do Nuno também, o Nuno já estava em campo. O lance do Ryan, do gol do Ryan, né? O Keno larga, tá marcando o Ryan e larga o Ryan do nada. O Ryan entra e faz o gol, sabe, sozinho, mas talvez seja aquele problema da marcação por zona. Saiu da minha zona quando eu tô marcando aqui dentro da área de outra pessoa. Né? O Fluminense sofria muito com isso com o Renato Gaúcho, tinha melhorado com o Zubeldia. E aí nesse jogo dá tudo errado, entendeu? Né? Basicamente o que tinha para falar do jogo é isso. Né? Então, assim, eu acho que nos 90 minutos o Vasco foi melhor que a gente ali em menos de 20 minutos de jogo. Tá? Mas ele foi mais efetivo, ele mostrou mais vontade, ele estava mais inteiro no final do jogo. Eu acho que o Fluminense precisa de vontade. Tá? Tecnicamente, nosso time é melhor do que o do Vasco. Bem melhor que o time do Vasco. Tá? Agora, não dá para jogar sem vontade. É clássico. É semifinal de Copa do Brasil. É jogo decisivo. Então, se a gente igualar a vontade, a classificação é nossa. Entendeu? A classificação é nossa com certeza, sem disputa de pênalti. Tá? A gente vai sair domingo do Maracanã ganhando por 2, 3 gols de diferença. Pode anotar aí. Valeu? Saudações tricolores e faz o L. Parece que o homem treinou ontem. Talvez ele vá pro jogo.